muitos clientes estão na mesma tabela e você precisa diferenciar de alguma forma a qual cliente pertence àquela linha do dado. Beleza. Vamos entrar mais em detalhes sobre como funciona essa parte do banco de dados, que é a parte mais interessante de multi-tenancy. E a primeira, como eu já falei, é banco separado. Então, você tem uma aplicação, vários bancos, e você precisa se conectar com ele. A princípio, eu não ia mostrar código, mas eu achei que ia ficar muito vago não mostrar. Então, eu decidi falar sobre como a gente pode fazer isso em Django, que é o maior framework hoje de Python. E beleza. Beleza separado. Dá para fazer isso em Django? Dá. Tem uma funcionalidade built-in do Django, que é Multiple Databases, que você pode configurar nos settings do seu projeto Django vários bancos de dados, um para cada cliente, ou o que seja, se você quiser. Você não precisa usar múltiplos bancos de dados necessariamente para multi-tenancy. Isso aqui é um dos casos de uso disso. Você pode ter, por exemplo, um banco de escrita e vários de leitura para diminuir a carga no seu banco de escrita ou de leitura. Nesse caso aqui, a gente define os bancos de dados e para cada tenant a gente tem uma entrada nova nesse dicionário de bancos. E aí você vai ter que rotear suas consultas, suas inserções para cada um desses bancos quando você está dentro do código, de acordo com o tenant que está usando. Como é que faz isso? O primeiro modo é usando a using function do carry set. Então, nesse exemplo aqui, você está dizendo que você quer todas as entradas desse seu modelo que são do tenant 1. Então, ele vai no banco do tenant 1 e vai buscar todas as entradas dessa tabela. Um outro jeito de fazer isso, porque isso aqui pode ser muito chato e gerar muito erro. Se você esquecer, por exemplo, de usar o using no final, vai quebrar seu banco. Então, uma outra forma é usar o... Dá para ver? Acho que não, né? É muito pequeno. Enfim, o Django provém os roteadores de banco de dados, que ele tem duas funções básicas, principalmente, tem outras, mas que é o DB for read e o DB for write. Então, você define uma lógica que vai dizer para qual banco a leitura e a escrita vão naquela hora. Então, toda vez que você fizer uma consulta, uma inserção, ou usar o RM do Django, vai rodar aqui e ele vai definir para qual banco vai, e no final ele retorna o nome do banco que está definido aqui no seu dicionário. Então, se você tem vários tenants, normalmente o tenant ele vem com o subdomínio, então tenant1.array.com, tenant2.array.com. E aí você consegue, com a lógica aqui, a partir do subdomínio, definir para qual banco a consulta vai ser feita. Beleza, essa é a forma de se fazer. Sim, um detalhe que você precisa adicionar nos seus settings essa variável database routers e passar o caminho para o roteador que você definiu naquele momento. Beleza, isso é como a gente trabalha com bancos separados. A segunda abordagem, que é banco compartilhado por esquema separado, tem uma biblioteca muito legal, que é o Django Tenant Schemas, que é de Bernardo Pires, um brasileiro. O link do GitHub é esse aqui. E ele provém uma interface para você não precisar se preocupar em mexer com o esquema do Django. Ele fica transparente para você como você vai fazer essa comunicação com cada esquema dentro do Postgres. E aí, como é que funciona? Um monte de configuração normal. Você precisa adicionar nas apps, usar o back-end de Postgres específico dessa biblioteca para ele saber como fazer as consultas. Adicionar um middleware, que vai adicionar no request algumas informações. Adicionar o router dele, que é esse mesmo tipo de classe aqui que eu falei sobre múltiplos bancos, só que específico para múltiplos esquemas. E adicionar o caminho para um modelo de tenant que você está usando. Ou seja, no seu software você vai precisar ter uma tabela onde você registra cada cliente seu e ela precisa estar aqui para o middleware dele saber a qual tenant aquele request está sendo feito. Depois disso, você cria o seu modelo de client, no caso ele chama de client ou tenant, tanto faz, você pode chamar como quiser. Migra o banco, né, faz as migrações e cria um novo tenant. A partir desse momento, cada requisição que for feita nesse subdomínio do seu site
vai ser redirecionado para o esquema correto, de acordo com o roteador dele. Beleza. Mais uma forma de se fazer isso. A terceira forma, que é esquema compartilhado, normalmente é feito adicionando uma coluna a mais em todas as tabelas, que identifica o ID do tenant. Ou seja, você tem sua tabela normal, e você bota uma coluna a mais que diz: esse dado pertence ao tenant 1, esse dado pertence ao tenant 2 e assim por diante. Esse aqui foi o assunto que eu abordei na minha graduação, no trabalho de conclusão. Eu criei uma biblioteca para facilitar isso. Não preciso usar, tá ruim pra caramba, não uso. Eu só fiz para me formar mesmo, porque tinha que me formar. Agora tem uma de Hugo Bessa, que trabalha lá na Vita também, que aparentemente está mais legal que a minha. Mas a ideia dela é a seguinte: como você precisa adicionar uma coluna a mais em todas as suas tabelas, você também vai precisar filtrar todas essas tabelas pelo tenant que está fazendo a requisição naquele momento. Para ajudar nisso, assim, aqui é o link da tabela, github.com/arineto/django-tenant. Tem link para monografia, tem um exemplo de como usar. Então, quem tiver interessado no assunto, não precisa necessariamente usar a tabela, a biblioteca, pode só dar uma olhada para entender como é que o estudo que eu fiz e como eu usei a biblioteca em um projeto multi-tenant de verdade. Não é de verdade, mas é de verdade. Que não é usado em canto nenhum, mas enfim, tá lá. Beleza, o que é que eu fiz para facilitar a minha vida e a vida de quem fosse usar essa abordagem de multi-tenant? Primeiro, eu criei um middleware. Para quem não sabe, em Django, middlewares são classes que modificam ou request ou response. E aí, para toda requisição que for feita no Django, eu consigo adicionar parâmetros nessa requisição. Então, o que é que está acontecendo aqui? Tem um outro middleware que eu não botei aqui, que ele tira o subdomínio, ou seja, se a requisição foi feita a partir de tenant1.ari.com, esse request.subdomain vai ser o tenant1. E aí, esse middleware, tudo que ele está fazendo é procurar o tenant daquele subdomínio e adicionar ele no request. Por que fazer isso? Eu estou adicionando ele aqui para que mais na frente, na view, eu possa passar para os meus modules e filtrar os dados de acordo com o tenant que está fazendo aquela requisição. Então, se a requisição foi feita em tenant1.ari.com, essa informação aqui vai ser tenant1. Se a requisição foi feita por tenant2.ari.com, essa informação aqui é tenant2. E aí eu consigo filtrar os meus dados de acordo com o tenant que está fazendo a requisição. Para isso, eu precisei criar um modelo de tenant, lógico, já que eu preciso filtrar meus dados por tenant e eu preciso ter essa informação em cada tabela. Tem um nome, um slug e algumas outras informações que eram usadas no meu trabalho. E aí, essa consulta aqui, de a qual tenant pertence esse subdomínio, justamente ele retorna uma entrada dessa tabela. Então, tenant1 é um registro dessa tabela, tenant2 é outro registro dessa tabela, e isso vai ser usado para filtrar as consultas. A próxima coisa que eu fiz foi criar esse mixin, que é um modelo abstrato, que ele simplesmente adiciona uma chave estrangeira para o tenant. Então, se você herdar o seu modelo desse mixin, toda a tabela sua vai ter uma coluna para o tenant e também já vai ter o manager, que vai facilitar as consultas para a filtragem. E a última coisa que eu fiz foi justamente um manager muito simples, que ele faz duas filtragens, que um é filtrar por tenant, ou seja, ele retorna todos os dados que são daquele tenant, e um que é por tenants, vários tenants que eu nunca usei. Então, basicamente, você só precisa desse primeiro aqui. Beleza. Essas foram as 3 abordagens de multi-tenancy. E aí, como é que a gente vai escolher, se você estiver fazendo um software multi-tenant, como é que a gente escolhe qual abordagem a gente deve usar? A primeira, de banco de dados separados, tem a vantagem de que os dados de cada cliente ficam fisicamente separados. Então, se seus clientes têm esse requisito no contrato dele, que o dado dele tem que estar fisicamente separado e o dado de outro cliente, por questão de segurança ou o que seja, que o seu cliente pede, você não tem outra opção a não ser usar banco de dados separados. Entretanto,
tem a desvantagem de que para cada cliente novo você vai precisar levantar um banco, configurar o banco, criar todas as tabelas, conectar no seu software e adicionar no router do seu software para que a consulta, quando o seu software seja deployado, você consiga se conectar no banco corretamente. Tranquilo. Ou seja, você normalmente vai usar essa abordagem quando você realmente quer separação física entre os dados. A segunda abordagem, que é o esquema separado, ele já tem a facilidade de manter escalar, porque você está trabalhando com um banco de dados só, e ao mesmo tempo ele mantém uma certa separação dos dados, já que cada cliente vai ter o seu esquema específico. Mas o único ponto negativo que, quando eu estava pesquisando sobre multitenancy, que eu achei de usar o esquema compartilhado, separado, desculpa, é que se você tiver um número muito grande de tenants com muitos dados, o backup pode ser muito lento. Então, por exemplo, se você tem 100 clientes no seu projeto, então você teria 100 esquemas, ou seja, cada tabela do seu projeto estaria replicada 100 vezes, uma para cada cliente. E aí eu achei exemplos de backups que duravam mais de 24 horas para rodar. E aí, se você tem um backup diário, quando você começa a fazer o segundo, o primeiro nem terminou de rodar ainda, o que é ruim pra caramba. E a última abordagem, que é banco compartilhado, tudo compartilhado, você tem essa mesma facilidade de escalar e de crescer, manter, porque você tem um banco só, e se você quiser, você pode usar vários slates ou o que seja para escalar o seu banco. E, ao mesmo tempo, você ainda tem consultas globais, que podem ser muito úteis quando você quer fazer BI ou Big Data, porque você não precisa fazer integração de base. Você tem tudo num lugar só e você consegue trabalhar todos os dados de uma vez só. E aí a desvantagem desse modo é que você, desenvolvedor, tem que cuidar de filtrar todas as consultas na hora no seu software, porque senão você pode vazar dado de um cliente para outro e aí a bronca é muito grande. Tudo bem, e beleza, multitenancy é legal, mas porque realmente é bom usar essa arquitetura? Primeiro, facilidade de entrada de novos clientes. Se você não estiver usando banco de dados separados, novos clientes você pode ter na mesma hora. Você não precisa fazer nada demais para ter um novo cliente quando você usa, por exemplo, o banco compartilhado. Tudo que você precisa fazer é um cadastro no seu software e o cliente está lá criado com o subdomínio dele e as tabelas já estão criadas e ele pode começar a usar na mesma hora. A segunda vantagem é que a manutenção fica simplificada. Deixa eu voltar aqui. Como eu falei aqui, em vez de ter várias máquinas para lidar, uma para cada cliente, você tem uma máquina só, então você só precisa se preocupar em manter essa máquina, diminuindo o custo disso. Você só vai pagar por uma máquina, tudo bem que é uma máquina maior, muito provavelmente, e você só vai precisar manter essa máquina. Você não vai precisar estar com vários painéis, olhando várias máquinas de uma vez só. Você vai lidar só com uma. Ao mesmo tempo que você facilita a manutenção, você tem uma redução dos custos de infra e de manutenção, justamente por causa disso. Como você tem uma máquina só, fica mais barato de manter. E um ponto que é muito importante é a maximização dos recursos utilizados. Em vez de ter uma máquina com recurso sobrando, que podia estar sendo usado para outra coisa, você tem uma máquina que compartilha os recursos entre outros clientes e aí você consegue usar de uma forma mais otimizada essa máquina e os recursos necessários. Algumas desvantagens de se utilizar a multitenancy. O software é mais complexo, isso aí é indiscutível. Você vai precisar ter uma lógica mais complicada para filtrar, para rotear, para o banco, o que seja. O software é mais difícil de construir. Fica também mais complicado de saber alguns gargalos, ou seja, quando você tinha uma máquina para cada cliente, era fácil de saber se o cliente precisava de uma máquina maior. E você sabia também qual era o cliente específico que estava precisando de uma máquina maior e você podia cobrar ele facilmente por uma máquina maior. Usando multitenancy, isso, como você tem uma máquina só, fica mais difícil de saber qual é o cliente que está topando o processamento da sua máquina. Ou qual é o cliente que está usando muita memória. Beleza. Uma outra desvantagem que eu não citei aqui é que, como você tem vários clientes usando a mesma máquina, você pode ter um cliente
muito grande, roubando o recurso de outros clientes. E aí, se você estiver tendo isso, pode ser que seja necessário separar esse cliente específico dos outros clientes. E a última desvantagem é justamente o custo elevado para a reestruturação de um projeto legado. Então, se você já tem um projeto que não é multi-tenant e você quer migrar ele para multi-tenant, vai dar um trabalho bastante grande para configurar roteadores, para filtrar, para entender como a arquitetura funciona e adaptar suas consultas, suas escritas no banco para o modelo de multi-tenant. Por último, tem alguns materiais aqui que são interessantes, que é a minha monografia. Quem quiser ler, tem 70 páginas, eu não indicaria, mas assim, tem esses dois blog posts aqui de Schema que estão no blog da Vita, que são muito bons. Esse aqui entra bem em detalhes de como de implementação, inclusive ele vai mais a fundo do que a minha palestra, mostrando algumas outras coisas. Tem essa palestra de Schema também, que foi na PyCon Austrália, para quem souber inglês e quiser assistir, vale muito a pena. E aqui são 3 bibliotecas, a minha, que eu falei, não use, por favor. A de Bessa, essa aqui é a de Bessa, e a de Bernardo, que é a de esquemas compartilhados. Beleza, é isso, e o link da palestra para quem quiser ver os slides está aqui.